Olá pessoal, sejam bem-vindos à tutoria de Química e hoje eu estou trazendo mais uma questão do Enem para a gente resolver junto. Essa é a questão número 112 do caderno azul do segundo dia do Enem do ano de 2019. Então vamos direto para esse enunciado. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. E ele dá-lhe uma tabelinha com as frações, a faixa de temperatura, os produtos que são extraídos nessas frações e o número de carbonos que essas frações geralmente possuem. A pergunta é: na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? E nós temos as alternativas. Letra A, suas densidades são maiores. Letra B, o número de ramificações é maior. Letra C, sua solubilidade no petróleo é maior. Letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. E letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Já vou adiantando, a resposta para essa questão é a letra D. Exatamente a letra D. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas e ver por que elas não se enquadram como resposta para essa questão. Vamos para a letra A, suas densidades são maiores. Por que a densidade não? A densidade ela não é um parâmetro que nós utilizamos para verificar a volatilidade de alguma substância. Por exemplo, você pode ir na sua cozinha agora, encher um copo com água até a metade e colocar azeite. O azeite ele tem uma densidade menor que a da água, então ele vai se distribuir por cima dessa camada de água. Agora, se você for aquecer a água, você consegue aquecê-la até uma temperatura de 100 graus Celsius antes de ela entrar em ebulição. E os óleos, eles atingem temperaturas maiores antes disso ocorrer, antes de que ocorra a volatilização destes. Corta? E isso se deve ao seguinte: a água, ela tem interações fortes, que são do tipo ligações de hidrogênio. Só que isso não ocorre nos óleos. O que ocorre são interações mais fracas, interações de Van der Waals. Só que os azeites, os óleos, eles têm uma estrutura maior. Então vamos colocar aqui. Um óleo normalmente ele vai ter uma estrutura carbônica desse formato, com vários carbonos ligados uns aos outros. E por essa estrutura ter vários carbonos, ele vai ter vários pontos de interação. Se essa estrutura tiver só ligações simples, como essa que eu desenhei aqui, ele vai ter mais pontos de interação ainda, porque imagine que aqui, como é o início da cadeia, eu vou ter 3 hidrogênios ligados nesse carbono. E aqui nesses pontos do meio, nesses picos do meio, eu vou ter 2 hidrogênios ligados a cada carbono. Então aqui eu já vou ter 3 pontos de interação, aqui eu vou ter mais 2 e assim por diante. Então eu vou ter muitos pontos de interação numa molécula só. Por mais que essas interações elas sejam mais fracas que as ligações de hidrogênio, por serem muitos pontos, eles vão ter uma força, eles vão ter uma interação um pouco maior. Então, por isso que o óleo consegue atingir temperaturas maiores do que a da água, mesmo tendo uma interação mais fraca. É porque ele vai ter essa mesma interação em vários e vários pontos ao longo dessa molécula. Letra B. O número de ramificações é maior. A ramificação, em alguns casos, ela não vai nos ajudar a dizer a volatilidade daquele composto. Claro que se eu tiver uma ramificação muito grande nessa molécula, ela vai ter menos pontos de interação, porque partes dessa molécula vão estar recobertas pelas partes externas. Então ela não vai conseguir ter uma interação muito boa com as outras moléculas que são iguais a ela. No entanto, isso pode nos ajudar a definir a solubilidade de uma substância em outra. Por exemplo, os álcoois. Se eu tiver um álcool
com muitos carbonos e ele for muito ramificado, ele vai conseguir solubilizar melhor em água, enquanto álcoois que a partir de 4 carbonos eles já começam a ter uma solubilidade menor caso essa cadeia ela seja uma cadeia aberta, ou seja, não ramificada. Letra C. Sua solubilidade no petróleo é maior. Essa letra C ela não faz nem sentido, porque o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de várias frações de moléculas orgânicas com várias funções. Então nós vamos ter funções ali que possuem o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e assim vamos indo. Então, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de várias moléculas orgânicas. Então nós vamos ter ali, como mostra a tabela, nós vamos ter de 1 até 18 carbonos, conforme essa tabela está mostrando um petróleo. Então, como eu expliquei durante o processo da letra a letra D vai definir essa volatilidade dessas frações do petróleo, de acordo com as interações e os pontos de interações nessas moléculas. Mas vamos ver por que a letra E não está correta. A letra E diz assim: a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Quando nós estamos separando componentes por destilação, seja ela simples ou fracionada, nós não estamos quebrando as moléculas, nós estamos somente separando elas. Então, por exemplo, quando é feita a produção de álcool, ele passa por um processo de destilação, onde ele vai ser separado da água. O álcool, ele possui uma temperatura de ebulição em aproximadamente 60 a 70 graus. E a água vai ter uma temperatura de ebulição de aproximadamente 100 graus. E isso vai depender se você está a nível do mar ou acima do nível do mar. Então, isso ainda vai depender da pressão atmosférica, certo? Então, mesmo assim, eu não vou estar quebrando nenhuma cadeia carbônica, nem nenhuma molécula quando eu estiver fazendo a destilação. Quando eu estiver fazendo a destilação, eu só vou separar as moléculas umas das outras. Então, quando eu começar a aquecer, por mais que seja a água mesmo, eu vou começar a separar molécula por molécula daquela solução. Então, até 20 graus temperatura ambiente, nós vamos ter uma separação natural do gás natural e do GLP, do gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo. A partir do momento que nós vamos aquecendo o petróleo, nós vamos conseguindo tirar outras frações. Então, de 30 a 180 graus, como mostra a tabela, nós vamos conseguir remover a gasolina. Então, nós não estamos quebrando moléculas nesse processo de destilação. O que ocorre? O que pode ocorrer? Existem ainda alguns processos dentro da indústria petrolífera em que nós faríamos a quebra dessas moléculas que estão presentes no petróleo. Só que aí é um processo diferente, onde nós pegaríamos as frações maiores, mais pesadas, e faríamos um processo de craqueamento, que seria a quebra a fim de obter produtos mais leves como a própria gasolina. Então, pessoal, para essa questão era isso. Se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer crítica ou qualquer dúvida, basta deixar aqui nos comentários ou no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!